Todo dia parece que temos uma derrota na nossa vida, não é mesmo? Porém, uma pessoa venceu. Venceu algo, ó, meus amigos. Eu quero ler a notícia com vocês de uma artista brasileira que venceu, em primeira instância, uma ação contra o Twitter, contra o X. Olha que beleza. Vocês viram essa notícia? A notícia vem do Fora do Plástico, que é um canal maravilhoso do YouTube. Eu recomendo que vocês todos sigam e se inscrevam no Fora do Plástico, também no Instagram. Eles são demais, eu sou muito fã deles. E eles têm esse portal aqui de notícias. E eles deram essa matéria aqui. Quadrinista Elô D'Angelo vence ação contra o X por deepfakes de nudez. Olha que doideira, mano. A ilustração extraída de uma tira da Elô. Eu não conheço essa artista, mas quando eu vi essa notícia eu fiquei assim, cara, muito, muito feliz que alguém conseguiu alguma coisa contra o X. Sim, eu torço contra o X. Se você não conhece meu canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Marco Alves, eu sou contra o Twitter. Beleza, vamos lá. Vamos ler a notícia rapidinho aqui, ó. A quadrinista Elô D'Angelo, autora das tiras que deram origem aos livros Isolamento e Eloquência, venceu em primeira instância uma ação contra o Twitter, após a plataforma não remover imagens falsas de nudez da artista, criadas com o uso de inteligência artificial. Oh, meu Deus do céu, Twitter. Por decisão do juiz Rafael Hernani Neves, o X terá que indenizar a autora por danos morais. É o mínimo, né? Digamos assim. A divulgação de deepfakes aconteceu em 2024, antes até dessa polêmica toda envolvendo o Grok, que ele facilitou basicamente você criar deepfakes lá no Twitter. Com um botão de reply ali em qualquer imagem do Twitter, você poderia pedir para o Grok, por exemplo, colocar aquela pessoa num biquíni ou tirar a roupa de uma pessoa. Coisas absurdas que aconteceram. A gente noticiou aqui neste mesmo canal. Não sei se vocês viram os vídeos, mas... Enfim, é o vídeo... O que falta pra você sair do Twitter? Acho que esse foi o título. Enfim, voltando. A divulgação de deepfakes aconteceu em 2024, no período em que o X ficou indisponível em território brasileiro, por decisão de Alexandre de Moraes. Vocês lembram disso? Apesar da proibição do ministro, muitos usuários continuaram usando a plataforma por meio de VPN, uma ferramenta que permite acessar a web como se estivesse fora do país. Começaram a surgir, abre aspas, começaram a surgir muitos posts com conteúdo nazi, racista, de e violência, porque a plataforma virou uma terra sem lei. Eu vou só, assim, não quero ficar corrigindo, né, a autora aqui, mas virou uma terra sem lei? Meio que sempre foi uma terra sem lei, né? Mas enfim. Lembra Elô D'Angelo. Foi por meio de uma seguidora que vive fora do Brasil que a artista descobriu as postagens difamatórias. A minha conta ficou ativa. Eu não imaginava que precisaria tomar precauções. Eu achava que ela ficaria inativa, mas não foi o caso. Um grupo que eu imagino ser de incels entrou no meu perfil e começou a recompartilhar as minhas tirinhas, principalmente as de linha política à esquerda, e a me zoar. Conta a quadrinista. Isso se espalhou para grupos maiores e pessoas começaram a entrar no meu perfil e me xingar, sem que ela estivesse lá. Ela só descobriu isso depois que o Twitter voltou a ter acesso aqui no Brasil, né? Em meio aos ataques virtuais estavam as imagens falsas, consideradas pela justiça como misóginas e de cunho degradante, compartilhada por um usuário. Queriam me ameaçar, me coagir e não fazer mais o que eu faço, utilizando da humilhação para isso, relembra. Sem poder denunciar a postagem e pedir a sua remoção, já que o acesso ao X estava bloqueado, a autora recorreu a amigos que vivem fora do país. No entanto, as mudanças nas diretrizes da plataforma implementadas após a compra por Elon Musk foram outro entrave. O X dizia que aquele post não era problemático, que estava dentro das normas da comunidade, foi necessário adicionar a justiça. E isso aqui é algo que realmente acontece. De que estava acontecendo também nas polêmicas recentes do Grok, de que mesmo com denúncias de pessoas falando que aquilo era ilegal, porque existiam muitas ilegalidades, porque muitos desses posts e desses deepfakes envolviam crianças, tá bom? Sem contar que, obviamente, sem o consentimento de várias mulheres, aconteceram um monte de deepfakes na cara de todo mundo ali, e aí as pessoas criavam contas falsas, pediam um deepfake, salvava e deletava a conta. Isso aconteceu
Muito. E mesmo com esses posts denunciados, o X vai lá e fala que aquele post não é problemático, e tereréu, e tereréu. Isso não é só um problema do Twitter, para deixar bem claro. Isso é um problema de quase todas as redes sociais. Eu tenho vários posts que eu denunciei pro Instagram que era claramente um crime, ou que era uma parada claramente um golpe, alguma parada assim, e eles voltam falando que aquilo não infringe as diretrizes da rede social. E pasmem, senhores, pasmem. No Instagram, por exemplo, e no Facebook, as redes sociais que são da Meta, né? Sabe qual é a punição para alguém que divulga golpe e patrocina um post com golpe? Sabe qual que é a punição? A Meta sabe desse problema, ela sabe que aquele post é um post enganatório, né? É um post que é de golpe, basicamente. E sabendo disso, sabe como eles punem? Eles cobram mais para aquele anúncio circular. Então eles lucram, eles literalmente lucram quando o anúncio... Eles lucram ainda mais, né? Quando o anúncio é de um golpe. Eles sabem disso. Eles não tiram do ar. Eles cobram mais caro. Tá ligado? Enfim. Só um parênteses, né? Vamos voltar aqui pra notícia. Antes, Elô D'Angelo relembra que tentou registrar denúncias na polícia, mas sem sucesso. Abre aspas. O quanto as autoridades estão despreparadas para lidar com isso é assustador, diz a quadrinista. Ela passou pelas delegacias da Mulher, de Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil e, finalmente, pela Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente. Abre aspas. Foi a única que conseguiu me atender porque eles entendem a forma como os crimes cibernéticos são cometidos. Lembrando, ela passou pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. A única que ajudou foi crimes contra criança e adolescente. Porém, a expectativa de que o boletim de ocorrência tivesse andado foi reduzida, dada a quantidade de casos a serem resolvidos. Na ação contra o X, a artista exigiu, além da indenização por danos morais, que o usuário que criou e publicou as imagens falsas fosse identificado com dados fornecidos pela plataforma, para ser responsabilizado posteriormente. E aí, o juiz Rafael, apesar do Marco Civil da Internet prever a responsabilização de plataformas apenas após ordem judicial, esse entendimento não se aplica a conteúdos manifestamente ilícitos, como deepfakes, etc., né? Considerados violência de gênero e grave violação aos direitos de imagem, honra e dignidade. A decisão reconheceu a existência de relação de consumo entre a usuária e a plataforma, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Para o juiz, a omissão da empresa contribuiu para a ampliação do dano, uma vez que as imagens permaneceram disponíveis. Abre aspas, vencer em primeira instância traz um sentimento muito bom, porque acho que existe uma cultura de deixar esse tipo de coisa para lá, de não responsabilizar quem deve ser responsabilizado, e isso acaba normalizando essas situações. É importantíssimo a gente falar muito sobre esses temas, sobre esse tipo de violência e educar as pessoas, conclui a quadrinista. O X recorreu da decisão, alegando que não houve notificação extrajudicial válida antes do processo e que o valor da indenização é desproporcional. O recurso... Ai, tadinho, gente, eles são uma startup, tá? Eles estão começando agora, beleza? O recurso ainda será analisado pela turma recursal. Lembrando que o X, o Twitter, me corrijam se eu estiver enganado, mas eles pagam por posts virais, não é mesmo? Então, se você, por exemplo, cria um post que sai da bolha, um post, vamos supor, difamatório, com deepfakes, que sai da bolha, o Twitter está pagando para aquele post existir. Ele dá dinheiro para a pessoa que fez aquele post. Então, por isso que no Twitter, que é uma rede social completamente tóxica e desprezível, existe muito rage bait, existe muito conteúdo agressivo, porque as pessoas sabem que isso viraliza. E a galera ganha dinheiro com isso. Eu não sei se na época que aconteceu esse crime contra a Elô, se já existia esse sistema de bonificação mesmo
pra quem fomenta ódio, né, como a Sarah comentou aqui no chat. Eu não sei se já existia, mas hoje em dia meio que é isso, né? Então, se eles estão pagando pra isso acontecer, obviamente eles estão ganhando muito dinheiro por causa desses posts virais, né? Então, se tem um post, por exemplo, com um deepfake que sai da bolha, que ganha muita repercussão, que ganha muita discussão, quem tá lucrando? Quem tá ganhando dinheiro? Pra agora o X recorrer da decisão e falar que a indenização é desproporcional. Ah, meus amigos, vocês sabem o que eu penso, não é mesmo? Vocês sabem o que eu penso. Então, eu espero que o Brasil entube o Twitter, eu espero que o Brasil entube o X e o Elon Musk, tá? E que não seja apenas um caso isolado, mas que sejam muitos e muitos casos de processos que eles vão perder aqui nesse país e que eles devam pagar indenizações para várias pessoas que foram afetadas diretamente por, indiretamente também, por essa maldição que é deepfake, grok, etc. Tá bom? Então fica aqui o meu apoio total a Elo, que eu não conhecia, infelizmente, antes dessa bizarrice acontecer, mas agora, pelo menos, a gente não só conhece o trabalho da Elo, fica muito feliz por ela ter vencido em primeira instância, mas que a gente tenta aproveitar esse momento para dizer que é sim muito importante, reforçando o que ela disse, é muito importante processar. Se vocês forem afetados por qualquer coisa parecida com isso, processem, cara. Sério. Eu acho que é uma demonstração de que realmente vale a pena a gente ir atrás dos nossos direitos quando esse tipo de coisa acontece, tá bom? Então aqui, ó, parabéns, Elo, pela atitude de ir atrás dos seus direitos. Fantástico que isso passou, né, na primeira instância. Espero que essa forma de recorrer à decisão não vá pra frente ali do Twitter e que eles percam até as calças, beleza? É isso, então, valeu. Eu queria muito compartilhar porque a gente traz notícias aqui que sempre são horríveis, né? São notícias tristes e tal. A gente parece estar sempre perdendo, mas às vezes tem alguém vitorioso do nosso lado, não é mesmo? E agora, Marquinho, é um problema da plataforma ou ela só está mostrando que, não compro esse papo, eu vou cortar esse papo por aqui, não compro esse papo, porque senão não precisariam existir leis, porque aí é um problema do ser humano, não é? Será que a lei só tá evidenciando o problema do ser humano? Mano, não existe isso. Existe lei e as pessoas têm que cumprir a lei. Se o Twitter não cria filtro para que esse tipo de coisa não aconteça, e pelo contrário, ele até intensifica isso, incentivando que as pessoas façam deepfakes no Grok, como o Elon Musk mesmo fez e compartilhava deepfake que faziam com ele e estimulava que as pessoas fizessem isso com outras pessoas. Se eles não têm filtros para isso acontecer, eles que não existam. Simples assim, cara. Eles que não existam. Eles não prestam pra ser uma rede social. Você entende o que eu tô falando? Isso é o mínimo que deveria acontecer. Filtros, moderação, pra que esse tipo de crime não aconteça. Mas se tá acontecendo, não é uma questão de, mas tá evidenciando o mal do ser humano. Não. Não. Existem leis que devem ser cumpridas. Simples assim. Pra gente viver em sociedade, a gente sabe que precisa de lei. Entendeu? Então não é porque tá na internet que é terra sem lei. Não é pra ser assim. Você entende? Então eu não compactuo com esse papo, não gosto desse pensamento, porque é um pensamento que inocenta ações perversas que acontecem porque eles ganham muito dinheiro em cima dessa discussão. Essa defesa de que, mas esse é o ser humano, isso aí é uma coisa que só vai dar mais dinheiro, concentrar mais riqueza na mão de pouquíssimas pessoas que já detêm esses meios de comunicação, entendeu? Então não faz sentido pensar dessa forma. Eu entendo que é um pensamento mas não funciona, mano. Não existe. O Twitter não é uma ONG, o Twitter não tá aí pra fazer benfeitoria, o Twitter existe pra ganhar dinheiro. Então se eles querem ganhar dinheiro em território nacional, beleza, mas que sigam as leis, que sigam as regras. Beleza? Esse é o meu posicionamento, pelo menos. É o meu pensamento. Vocês podem pensar diferente, mas é o que eu acredito. Porque senão fica muito fácil, né, cara? Tipo, os caras criam uma empresa estadunidense, beleza, lá, estão gerando rios de dinheiro, levando renda dos brasileiros pra fora,
E os caras não querem nem respeitar a lei, tá ligado? Tipo assim. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que tá disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!